Olá, boa tarde a todos. Encerramos hoje a atividade disparadora do módulo 2 do curso Uma abordagem estética para análise de obras infanto-juvenis. E o primeiro fórum, que pressupunha um olhar para o capítulo 1 e para a apresentação do jazz, foi muito interessante. Acabei de fazer a leitura de todas as postagens e alguns comentários e considerei interessante esse exercício de escolha de um pequeno trecho que pressupõe uma leitura bem atenta, né? A gente escolhe um trecho que seja significativo, a gente tem curiosidade por saber o que o outro vai escrever sobre o trecho, a gente enxerga algum potencial ali e publica com expectativa de saber como é que esse trecho vai ser lido. Depois, o esforço de comentar o trecho que o outro escolheu, muitas vezes teria passado sem a gente dar muita atenção, mas uma vez que o outro traz para o debate, o colega traz para o trecho e ele viu alguma coisa ali, a gente vai ler já com uma predisposição a encontrar um significado, uma informação que seja relevante. Esse movimento de comentar abre também uma porção de opções, de possibilidades para compreender e olhar melhor para o personagem. E depois a curiosidade de saber qual foi o comentário produzido a partir do trecho que eu escolhi. Não é? Então, o meu esforço de escolher, o meu esforço de comentar e a curiosidade por ler o comentário são muitos movimentos que enriquecem a experiência de leitura do capítulo de abertura. E esse capítulo aponta uma série de questões importantes para os conteúdos que nós vamos observar a partir de agora. Então, nós olhamos para a personagem Jazz, vocês apontaram muitos elementos da vida cotidiana dele, como é que ele se relacionava com a família, como é que era o ambiente rural em que eles viviam, as obrigações que ele tinha naquele ambiente, e a rotina e tudo mais, a relação com os pais, a relação com as irmãs, e também muitos comentários ressaltaram aspectos do mundo interno de Jazz. O que ele mostra sobre si, o que é que a gente percebe com relação à sensação de deslocamento naquele ambiente, pouca sensação de pertencimento, uma busca, parece que ele se movimenta ali tentando não ser notado, tentando não aparecer, buscando fora dali alguma conquista, que é a questão da corrida, que foi apontada também em alguns depoimentos, não é? Desejar se superar fisicamente naquela corrida, desejar vencer no ambiente escolar para impactar o ambiente familiar também. Então a gente percebe que no ambiente escolar as coisas talvez não estejam tão bem e ele precisa se provar, ele precisa ser o melhor, ele precisa ganhar a corrida, e no ambiente familiar seguramente as coisas não estão bem. E esse desejo de reconhecimento expresso nessa necessidade de superação nos diz bastante coisa. Então acho que agora seria muito interessante se vocês pudessem voltar a esse fórum, olhar o comentário que o colega fez sobre a postagem escolhida, olhar para sobre a postagem que você escolheu, né? Cada um olhar para o comentário, a própria postagem, mas também para o todo, para que a gente possa observar coletivamente ali, como é que coletivamente se construiu um panorama muito interessante do ambiente em que Jazz vive e de seus conflitos. Agora, com esse terreno bem preparado, nós vamos passar para a análise mais minuciosa dos conflitos. E o material de leitura disponibilizado na pasta Recursos e Devolutivas aponta alguns tipos de conflitos que são mais comuns nas narrativas infanto-juvenis, e o fórum, que foi criado para discutir esse material de leitura, convida que cada um escolha pelo menos um, ou quantos cada um desejar, mas no mínimo um, dos tipos de conflito observados no livro para comentar. Esse fórum, então, fica aberto até o dia 30 de setembro. A segunda atividade disparadora foi a construção do mural sobre os começos de livro. E foi uma loucura, porque a gente fica com vontade de ler todos aqueles livros. Eu mesma não resisti, vi ali uma postagem sobre um livro de um autor, lembrei de um outro livro do mesmo autor, que tinha também uma frase inicial
muito forte, um gancho assim incrível para o mundo todo que ia se abrir ali, e fui lá e coloquei meu terceiro depoimento, então, e li ali muitos livros que foram listados muitos livros que eu não conheço, e achei muito convidativo. E acho que esse movimento de a gente pensar em como é que é esse primeiro contato, que mundo é aquele que chega até nós, e o que será que vem de conflito, de desafio, de busca, a partir, né, que será que que aquelas palavras introduzem, é um super gancho para a gente ficar com bastante vontade de ler, embora o objetivo da atividade não fosse esse, né? Não fosse nos convidar à leitura, mas fosse pensar sobre como é que uma frase ou um parágrafo podem anunciar tanta coisa, não é? Agora, então, passamos para essa próxima fase, que é voltada à análise dos conflitos, e eu espero que continuemos nessa toada tão interessante, tão boa de leitura e de troca e de reflexão. Uma boa semana a todos.